Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos ver o que a gente pode comentar aí. Eu tô meio atrasado no assunto, tá? Eu sei que eu tô atrasado, inclusive até ele já ficou datado, mas eu quero comentar aqui sobre a polêmica que houve com relação ao burkini, né? Que é aquela roupa de praia que as muçulmanas, geralmente nos países mais seculares, usam para cobrir a maior parte do corpo e poderem ir na praia, essas coisas assim. Tá? Foi proibido por algumas cidades francesas, ele foi liberado depois porque foi considerado inconstitucional a proibição, mas eu acho que ainda tem um aspecto legal para essa discussão aí, beleza? Então vamos nessa. Antes de mais nada, como eu já tenho feito algumas vezes, merchan da Tecelaria do Opel, tá? Aqui do Bilbo Baggins, tá? Muito legal a tecelaria lá de Curitiba. Vou deixar aqui embaixo os links para quem quiser comprar e quem se interessar, etc, pelo menos para vocês darem uma conferida. Pois bem, esta semana eu tinha comentado no Twitter que eu tinha visto essa polêmica do burkini só por cima, né? Não tinha dado uma assuntada melhor e que eu achava que era muito pouco produtivo, né? Esse tipo de proibição, porque no fim das contas ela ia acabar não sendo muito eficiente. Vou explicar tudo isso daí aqui nesse vídeo. Já visto que eu gerei essa discussão toda no Twitter, eu achei melhor então me expressar em vídeo, porque eu acho que é melhor num espaço maior, assim, com um pouco mais de articulação, é mais fácil do que 140 caracteres. O que acontece? O burkini foi criado por uma muçulmana australiana, eu acho que ela é muçulmana, porque ela queria que as muçulmanas da Austrália, né, que tem aquela proibição de mostrar parte do corpo, não deixassem de frequentar as praias só por causa disso. Então, é como se fosse uma roupa de banho, basicamente assim, uma segunda pele, né, daquelas tipo de neoprene, só que não é de neoprene, é de outro tecido, e em cima vai um véu, alguma coisa assim, para também não ficar dando muito contorno de corpo. E aí muito se levantou com relação à islamização da França, né, de que a França está se tornando um país que no futuro vai ser majoritariamente muçulmano, é o país preferido agora para os ataques terroristas, né, então já você vê que desde 3 anos para cá, o que mais aconteceu de ataque no mundo ocidental foi na França, e exatamente por todas essas tensões lá dentro e tal, eu discuti muito isso na época quando eu falei do Estado Islâmico, quando eu falei do ataque ao Charlie Hebdo, quando eu falei... Então tem várias coisas muito interessantes, eu vou deixar linkado aqui os vídeos prévios em que eu comentei já sobre a questão francesa. E o que acontece? O governo francês, que agora está tomando medidas um pouco mais enérgicas, né, contra o crescimento do Islã, estava querendo que o burkini fosse proibido. Óbvio, isso daí não foi numa esfera federal, foi na esfera municipal, pelo que eu entendi, foram 3, 4 cidades que proibiram o burkini, e agora a esfera federal considerou inconstitucional, porque você não pode interferir na liberdade individual das pessoas nesse aspecto. Já vou discutir isso daí. Mas a medida que a França quer é para limitar a expansão muçulmana, né, pelo menos dos costumes muçulmanos na França, tá? Para evitar a islamização francesa e manter a cultura do país, manter a parte mais tradicional, né, tradicionalmente católico, né, apesar de que agora ele é mais ateu do que católico, né? E os muçulmanos são a força que vem crescendo, principalmente por uma questão de descendência, mas também com conversões, tá? Tem muita conversão lá na França ao Islã. Eu explico isso naquele meu vídeo que eu gravei na França, quando eu estive lá, tá? Em 2013, vou deixar linkado aqui embaixo também. Primeiro eu vou comentar sobre a questão da liberdade das pessoas poderem usar o que quiserem na praia ou não, tá? É óbvio que você pode usar o que você quiser na praia. Se eu quiser ir na praia vestido de tiranossauro, sabe? Eu posso, eu tenho esse direito, tá? Óbvio, você tem algumas coisas que precisam ser restritas. Então eu até entendo quando a França resolveu proibir o hijab ou, enfim, burca, né? Que a burca cobre tudo, né? Ou aquela coisa assim. Quando a mulher precisava entrar em bancos ou precisava fazer alguma coisa que poderia ser um homem disfarçado ali, poderia ser um bandido, poderia ser alguma coisa assim. Então, eu até entenderia se fosse por motivos de segurança, tá? Então, ó, vai tirar isso daqui do mesmo jeito que você não pode entrar de capacete no banco. Mas, enfim, o que motivou essa proibição do burkini lá na França, pelo que eu entendi, não foi nada de segurança, não foi o medo de ataque terrorista, essas coisas assim. Isso daí eu acho que eles estavam querendo proibir, por exemplo, as sacolas de praia. Eu não sei se isso daí vai ser eficiente também, mas enfim, né, quando o país tem muitos ataques terroristas no seu solo, como aconteceu com os Estados Unidos, começa uma paranoia absurda tentando coibir coisas que não são coibíveis. E, na verdade, esse é o principal efeito do terrorismo. É aquilo que o terrorismo quer. Ele quer que todo mundo fique sempre aterrorizado, fique todo mundo com medo e tomando medidas ridículas dessas daí para deixar todo mundo em pânico. E é basicamente essa é uma vitória do terrorismo, né? O terrorismo venceu, ele conseguiu o que ele queria, era esse o objetivo do terrorismo. Sendo uma questão meramente estética, né, o burkini sendo um exemplo de opressão da religião muçulmana em cima das mulheres muçulmanas, que eu já vou
vou discutir também, seria uma questão para evitar a islamização do país. Vamos discutir sobre a questão do hijab, da burca, enfim, de toda essa cobertura indumentária feminina no Islã, tá? Eu baixei aqui um Alcorão em português e fui ler exatamente todas as suratas e tal, para ver onde que eles falam da questão do hijab. E realmente, quando você ouve aqueles mulás que explicam, né, ou aqueles especialistas em Islã explicam que as mulheres não são obrigadas a usar o hijab, é verdade. No que está escrito aqui no Corão, quem era obrigado ou quem não precisava, não sei o que, eram as mulheres do profeta, eram aquelas pessoas que estavam em volta lá do Maomé. E no que diz respeito às demais mulheres, é considerado meio que uma sugestão mesmo. Tinha uma coisa mais local ali, porque aparentemente em Medina estava acontecendo algum problema na época que foi escrito o Corão, e aí era melhor que as mulheres se cobrissem para evitar dor de cabeça. Então tinha lá uma questão que estavam em guerra, ou porque estava uma questão muito conturbada lá. Mas eles explicam no Corão que é muito peculiar, é aquela região, naquele lugar, naquela época da história, etc. E no resto eles sugerem que a mulher se vista de forma recatada, que de preferência não mostre os cabelos, que de preferência não fique provocando por aí. Então é por isso que em alguns países muçulmanos, você não tem uma obrigação do hijab, tá? Só naqueles que seguem a Sharia lá, ou a Sharia, tá? Que é a Arábia Saudita, se não me engano, o Irã. Bom, e é por isso então que na Turquia, por exemplo, você não precisa usar o hijab se você não quiser, tá? Tem mulher turca lá, eu mesmo conheci uma turca uma vez que ela não usava nada, ela usava biquíni normal, inclusive, ela mostrava partes do corpo dela, mas ela falou que é uma sugestão do Corão, se você quiser seguir, você segue, se você não quiser, você não segue. Ou você pode seguir só quando você vai na mesquita, não precisa seguir em outras situações, etc. Se você for observar do ponto de vista pragmático, a Bíblia, no caso o Novo e Velho Testamento, tanto é que, se não me engano, as judias mais praticantes, elas usam peruca para não mostrar o cabelo, porque o cabelo seria a parte mais erotizada dela, mais sensual, ou pelo menos mais bonita da mulher, e apenas o marido teria esse direito de ver, ou os filhos, enfim, o pessoal que divide casa com ela. Seria mais ou menos o equivalente de usar um véu. Então você tem uma tradição aí, eu não sei se é bíblica ou se é talmúdica, enfim, uma tradição judaica de que as mulheres deveriam se cobrir. Essas tradições ficam bastante evidentes como sendo anteriores ao cristianismo, porque Paulo fala sobre elas quando ele estava tentando evangelizar as pessoas ali daquela região lá, da Anatólia, lá da Palestina, enfim, de toda aquela parte lá por onde ele andou, por onde ele peregrinou. Tá? Então, se você pega aqui, ó, Coríntios 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, lembrando que Paulo estava falando aqui ainda eram regiões recém-convertidas ao cristianismo. Então eles ainda eram basicamente gregos, né? Porque Coríntios é na Grécia, né? Que estavam começando a usar os hábitos cristãos, aqui, tá? O véu e seu uso na igreja de Corinto. E sede meus imitadores, como também sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Ou seja, Paulo andou por Corinto, pregou por ali, converteu um monte de gente, e depois ele mandou uma carta agradecendo aos coríntios, né, dizendo assim, olha, que bom que vocês continuam obedecendo a tudo aquilo que eu ensinei para vocês quando eu estive aí. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. E, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem à glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, pelo que eu entendi aqui, do capítulo 11, né, é que as mulheres deveriam usar o véu quando estavam orando, quando deveriam estar na igreja, fazendo essas coisas, porque a mulher é subordinada ao homem, tá? Então, nesse ponto, a Bíblia não é diferente do Corão, pelo menos não das partes que eu li do Corão, que diz respeito à subordinação da mulher. O Corão é extremamente sexista pelo simples fato de que ele está falando exclusivamente para homens. É um livro escrito por homens para homens. E a mulher é como se fosse um pertence do homem, né? Então ele fala, suas mulheres deveriam não sei o quê. Ou seja, basicamente a mulher não vai estar lendo esse livro, porque ela supostamente seria até analfabeta, tá? Então, suas mulheres não lerão este livro. Você vai ler para elas. Então, o livro é escrito para os homens. Sabe, tem uma série de coisas aí que
Não tô querendo aqui defender feminismo nem nada, mas é uma constatação óbvia e ululante de quem lê esses livros, de quem percebe o que está escrito ali, tá? Você pode concordar com eles ou não, tá? Eu tô apenas apontando aqui os fatos que estão mostrados. É um livro sexista, sim, tanto a Bíblia, Novo e Velho Testamento, quanto o Corão. Porém, a Bíblia não diz que a mulher deve usar o véu o tempo inteiro. Pelo menos eu não achei isso daí. Se por um acaso vocês acharem, vocês me mostrem depois. Mas a Bíblia diz que a mulher, pelo menos nas orações durante a igreja, deve usar o véu. Porém, em alguns países muito católicos, especialmente católicos ortodoxos, tá? Então eu sei que lá, Romênia, Bulgária, Grécia, mesmo os cristãos lá do Líbano, da Síria, etc., a mulher usa o véu o tempo inteiro. Elas andam como se fossem freiras mesmo, elas andam o tempo inteiro cobertas, porque é o hábito delas, tá? É a maneira como elas enxergam, a maneira como a religião deles lá, os ortodoxos turcos, sírio, grego, sei lá o que, como eles enxergam a maneira que você deve interpretar os textos do Novo Testamento e do Velho Testamento. Então a mulher não deve se vestir de forma provocante nem nada, e se possível também deve cobrir o cabelo, alguma coisa assim. Então quer dizer, normas de cobertura da mulher tem nas 3 religiões. O problema é que a nossa sociedade atual acabou passando por uma série de reformas ao longo da sua existência que fez com que os sexos ficassem menos diferentes entre si. Tá? Então a sociedade cristã, né, que tem obviamente influência judaica também, tornaram o papel da mulher mais igualitário. Inclusive os movimentos feministas lá de queima dos sutiãs, lá na década de 20, 30, etc., do século 20. O Islã, como eu tinha dito, naquele meu vídeo do Estado Islâmico e naquele meu vídeo sobre a questão palestina, ia ter o seu momento de liberação, ia ter o seu momento de secularização, que foi interrompido, em parte por causa da criação da Irmandade Muçulmana no Egito, né, pelo Said Qutb, né, e eu explico tudo isso daí lá naqueles vídeos, e acabou que essas vertentes mais fanáticas, mais, digamos assim, tradicionalistas, fizeram mais sucesso no Islã, também porque tudo que veio do Ocidente acabou sendo repudiado, enfim, por quê? Porque tudo deriva de toda aquela bagunça que o Ocidente fez no Oriente Médio durante todo o século XX, tá? Seja Inglaterra e França na hora de repartir aquele monte de países ali, criando países onde originalmente não existiam, falando de várias divisões ali, né? Quase todas as divisões ali são artificiais, né? Não dizem respeito efetivamente às etnias ou às tribos ou grupos que viviam ali. Toda aquela questão da Guerra Fria, né? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética favorecendo a subida de ditaduras sanguinárias nesses países muçulmanos, desde que apoiassem esse ou aquele lado, né? Ou o lado da União Soviética ou o lado dos Estados Unidos. O Saddam Hussein mesmo mudou de lado, estava primeiro do lado da União Soviética, depois os Estados Unidos ficaram do lado do Saddam, e depois ele virou inimigo dos Estados Unidos de novo. Então, quer dizer, teve toda essa bagunça lá, e, portanto, né, você teve um retrocesso social no que diz respeito aos direitos das mulheres, tá? Então, é muito comum você ver aquelas fotos das mulheres antigamente usando mini saia, usando roupa curta, não sei o quê, e depois, sei lá, por exemplo, que os talibãs tomaram o poder no Afeganistão, você vê as mulheres tudo cobertas lá, parecendo aqueles filtros de água, né, tudo coberto e tal, não sei o quê, você não consegue nem distinguir o que tem ali embaixo, né? Se for um manequim, dá no mesmo. Eu particularmente, acho um absurdo essas exigências religiosas que são feitas nas mais diversas vertentes, tá? Mas eu sou ateu, então pra mim é muito fácil falar, tá? Eu acho isso um absurdo, tá? Eu acho um absurdo, desde cortar o prepúcio do neném lá no judaísmo, até a muçulmana tendo que se vestir toda coberta com aquele véu preto, lá com aquele saco de lixo, enquanto o maridão lá tá lá de bermuda, de sunga, de não sei o quê, e tá num calorão, por exemplo, com condições de se refrescar, enquanto a mulher tem que ficar lá cozinhando embaixo daquele teflon, né? Então, isso eu acho um absurdo, eu acho um cúmulo, eu acho nojento, asqueroso, ridículo. É a minha opinião, tá? Só que eu não sou muçulmano. Você não pode governar um país, ou uma cidade, ou um estado, sei lá o quê, baseado só na sua opinião. Você não pode fazer isso daí. Na verdade, de preferência que você não baseie nada na sua opinião. De preferência que você faça as coisas visando um bem-estar comum, tá? Então, ao mesmo tempo que eu acho de uma maneira bastante obtusa, a meu ver, né? Porque, enfim, a meu ver, céu, inferno, tudo isso aí são só promessas, né? Você vai ficar abrindo mão da tua vida atual por causa de uma promessa que você nem sabe se vai se cumprir, mas enfim. Ao mesmo tempo que eu acho isso um absurdo, as pessoas têm que ter a liberdade de fazer o que quiserem da sua vida. Elas têm que ter a liberdade de poder escolher a religião que elas querem seguir, de poder fazer as coisas. Então, se eu quiser ir de moletom na praia, se eu quiser ir de farda na praia, sei lá, roupa de astronauta na praia, eu vou, tá? Nem sempre você vai pra praia pra tomar sol, né? Você não precisa ir pra praia só pra tomar sol, você pode ir pra praia pra nadar, você pode ir pra praia pra ver a paisagem, você pode ir na praia pra, enfim, admirar o que tem ali. Até porque a mulher que criou mesmo o burkini falou que algumas pessoas com câncer de pele, com vitiligo, enfim, com problemas de pele que não poderiam se expor ao sol, né, estavam ali comprando o burkini, né, porque no caso era bastante útil pra elas, independente da religião. Só que a gente tem que levar em conta uma coisa também.
No que diz respeito à religião, e eu já debati muito isso em outros vídeos, é uma opção peronomútil. Se vocês forem ver 2 vídeos meus, aliás, eu sugiro que vocês parem esse vídeo aqui, pausem agora esse vídeo aqui e vão assistir esses meus outros 2 vídeos se vocês ainda não viram. Que é um que eu chamo Ateísmo é Opção, né, ou Ateísmo é Escolha, né, e o outro que é Você Devia Deixar de Ser Ateu. São 2 coisas que eu abordo, principalmente o lado do ateísmo, né, que é o meu lado, porém, o que eu falo lá acaba valendo para as pessoas religiosas também. A escolha de acreditar ou não é uma escolha peronomútil, sabe? Não é tão escolha assim. Você tem uma série de fatores sociais envolvidos. Então, não é só uma questão de tipo assim, eu sou muçulmano porque eu quero. Você não é muçulmano só porque você quer. Do mesmo jeito que você não é cristão só porque você quer. A mulher lá da França não é muçulmana só porque ela quer, tá? A menos que ela seja uma dessas convertidas aí que eu tinha falado, mas a probabilidade é pequena. Provavelmente ela nasceu de uma família muçulmana, ela tem círculos, vínculos de amizade muçulmanos ou dentro da parte da família, tal, essas coisas todas, e ela tem que obedecer essas regras. Você não tem como dizer que uma religião que pune a apostasia, ou seja, o abandono da religião com a morte, te dá uma escolha muito grande, tá? Você não pode chamar isso de escolha, tá? Que simplesmente você não pode sair, sabe? Não sei se vocês lembram daquele vídeo Vote no Hugo, que eu tinha gravado com o Yuri, é muito divertido, vou deixar aqui embaixo, que é uma alegoria, né? O texto não é nosso, a gente fez só uma representação, mas é aquela coisa, você vota no Hugo, e se você votar nele, ele te dá $1 milhão, mas se você não votar nele, ele vai te cobrir de porrada. Pô, que opção é essa? Assim, você pode escolher o que você quiser, meu filho. Mas se você escolher isso aqui, ó, você vai se ferrar. Se você escolher isso aqui, você vai se dar bem. No caso do cristianismo, que é uma crítica ao cristianismo, né, o Vote no Hugo, diz respeito à escatologia, né, diz respeito ao pós-morte. Os muçulmanos são um pouco mais diretos, né, e eles aplicam isso daí bem aqui mesmo, nas regras terrenas, tá? Então, você mesmo vivo, mesmo antes de você morrer, você pode ter medo de ser coberto de porrada se você não votar no Hugo, tá? Então, você pode ter medo, né, das consequências que podem ser geradas para sua vida se você aparecer de biquíni na praia e não de burkini. Se você, sei lá, aparecer com um decote em algum lugar ou com uma mini saia e não coberto dos pés à cabeça com aquele pano preto. Com o véu, hijab, enfim, com todas as roupas. É uma opressão. É opressão sim. Tá, essa discussão foi feita lá no Twitter, quando eu falei assim, é uma opressão sim. Você pode até dizer que a mulher escolheu ser muçulmana e por isso ela tem que se sujeitar às tradições lá da religião que ela escolheu. Porém, muitas vezes, na maioria das vezes, diga-se de passagem, é uma forçação de barra. Você não tem a opção na prática, né, de abandonar o Islã. Você tem essa opção na teoria, mas na prática, se você abandonar o Islã, você tá ferrado. Não é uma coisa tão bonita assim. É uma opressão? Sim. A mulher que usa o hijab, usa a burca ou qualquer outra coisa assim, porque ela realmente acredita naquilo que ensinaram pra ela desde criança, na lavagem cerebral toda que fizeram nela, se ela realmente acredita naquilo, tá? Aí tudo bem, é uma escolha da pessoa, a pessoa tem todo o direito de usar aquilo ali. Agora, se a mulher não acredita, não gosta de usar aquilo, ela vai ter que usar do mesmo jeito, porque ela não tem a opção de não usar, ela não tem a opção de largar o Islã e achar que isso daí vai ser levado numa boa por aquelas pessoas que tecnicamente deveriam amá-la. E você não tem como distinguir, mesmo nos países seculares em que tem muitos muçulmanos, como Canadá, França, Inglaterra, etc., você não consegue distinguir aquela mulher que está usando a burca, que está usando o hijab porque ela quer, porque ela realmente acredita que mostrar partes do corpo é pecado, ou porque ela está assim porque o marido mandou, porque senão ela vai apanhar, porque senão vão falar mal dela, porque senão todos os círculos de amizades dela vai deixar de falar com ela, vão chamar ela de vagabunda, entendeu? Você não tem como separar uma coisa da outra lá, porque é tudo os tamborzinhos lá, os filtros de água lá, tipo, coberta dos pés à cabeça. Né? Você não tem como saber quando que é um caso, quando que é outro. Os movimentos aí de defesa das mulheres, tal, não sei o que estavam dizendo que a mulher tem o direito de usar o que quiser, tem o direito de usar o que quiser. A questão é, o que efetivamente ela quer? A gente tem essa condição de responder para todas aquelas mulheres que estão usando o hijab lá na França, ou na Inglaterra, ou nos países muçulmanos. País muçulmano, pior ainda, né? Porque aí vale a lei da Sharia, aí é coisa pior ainda. Falando agora da proibição do burkini. É uma restrição de liberdades individuais. Ponto. É o que a França estava querendo fazer, uma restrição que eu acho idiota, eu acho estúpida, eu acho que não ia funcionar de forma alguma. Se eu quiser ir pra praia vestido de burkini, eu teria todo o direito de fazer isso. Aliás, ia ficar engraçadíssimo. Eu não poderia fazer isso nessas cidadezinhas, né, antes do veto federal lá na França, porque isso seria proibido. E do mesmo jeito que você tem que respeitar essas diferenças. Então, se você vai respeitar as diferenças das pessoas irem de moletom na praia, das freiras lá, puseram uma foto das freiras lá indo nadar só com o pezinho de fora, tal, e tudo coberta. Se você respeita que as pessoas têm o direito de usar a roupa que elas quiserem na praia, menos quando elas são muçulmanas, aí é preconceito.
aí não tem o que falar, entendeu? Ah, mas é islamofobia? Eu não vou nem entrar nesse termo de islamofobia, mas é um preconceito, entendeu? Você tá segregando uma pessoa por causa de uma religião, sendo que se ela estivesse usando o burkini por causa de câncer de pele, por exemplo, não teria problema. Você tá fazendo isso porque é muçulmano. Então, é sim uma medida segregacionista, não tem como dizer que não é. E no que diz respeito a conter o crescimento da cultura muçulmana, da cultura islâmica na França, é idiota. Não funciona. Por quê? Porque você tá atacando só a mulher, que é o lado fraco do Islã. Tá? Você tá atacando a mulher. Se ela usa o hijab ou o burkini porque ela gosta, porque ela quer, porque ela acha que isso é o certo, se ela não usar é pecado, tal, etc., você tá atrapalhando na liberdade dela, de escolha, na liberdade de escolha da mulher, que é um dos maiores conquistas do secularismo ocidental que a gente teve no último século. Tá? Permitir que as mulheres fizessem livres escolhas da vontade delas, sem ter que ficar pedindo a benção pro marido. Se, por outro lado, aquela mulher tá usando o burkini porque o marido mandou, ela vai ser proibida de usar o burkini, ela vai ficar trancafiada em casa, que era o que ela fazia antes da invenção do burkini. Ela não vai mais sair de casa. Ou seja, você está tirando uma liberdade da mulher que ela tinha de poder ir para a praia, pelo menos para ver gente, sabe? Já que ela é uma prisioneira dentro da própria casa dela. Então você já está atacando o lado fraco da opressão do Islã, que são as mulheres. Já que o Islã é uma religião escrita por homens e para homens. Isso daí é claro como água assim que você lê o Corão. E da mesma forma que o Novo e Velho Testamento também, né? Todas as religiões abraâmicas foram escritas por homens para homens. Você vê aqui o trecho da Bíblia que eu coloquei aqui, que mostra que simplesmente a mulher tem que ser submissa ao homem por sinal de autoridade, né? Porque ela surgiu da costela do homem, então ela tem que ser submissa, ela tem que obedecer e tal. Você vê, isso daí está escrito já em todas as religiões que inspiraram o Corão, né? Porque o Corão é uma religião sincrética que se inspirou muito na Bíblia, né? No Velho Testamento principalmente, mas também no Novo Testamento. Então agora, dando a minha opinião para encerrar esse assunto, eu acho que a França tem sim que pensar estratégias para evitar a islamização do seu país. Se a França, né, se os franceses, se o público votante francês está escolhendo políticos, prefeitos, governadores, presidentes, que querem diminuir a islamização do país, é um direito deles. Afinal de contas, eles estão lá criados numa cultura totalmente diferente, que está sofrendo digamos assim, uma ameaça de substituição, né, por uma outra cultura que está vindo de pacote com os imigrantes. Tá? Sejam imigrantes legais ou ilegais que estão ali há décadas já. Isso por quê? Porque esses imigrantes muitas vezes se recusam a aceitar a maneira como as coisas são feitas nesses países. Tá? Então, efetivamente, não faz o menor sentido que a França, sendo um país secular, sendo um país que é historicamente famoso pela liberdade que ele gerou na população, tal, com a Revolução Francesa, Iluminismo, tal, não sei o quê, que, por exemplo, ocorressem marchas na França proibindo as mulheres de usarem biquíni, que é uma possibilidade não muito paranoica, uma vez que na Inglaterra já tem isso, tal, já tem umas coisas assim, se bobear, já na França até já tem. Muçulmanos franceses, né, nascidos na França, ou cidadãos franceses, fazendo passeata dizendo que as mulheres usando biquíni na praia é uma pouca vergonha que não deveria ser permitida. Só que o oposto também é verdadeiro. Então, eu não vejo um problema na França querer impedir esse tipo de crescimento, tá? Falar assim, ó, meu amigo, você quer seguir a sua religião, você segue, mas você cala a boca para as outras pessoas. As outras pessoas fazem o que elas quiserem aqui, tá? Você não está na Arábia Saudita, você não tem lei da Sharia aqui, então você cale a sua boca e não reclame dos outros. Então, se o cara quer seguir os preceitos muçulmanos dele, ele que siga na casa dele. Fora de casa, ele tem que respeitar a pluralidade religiosa do país que ele ou os pais dele, ou enfim, a coisa, escolheram morar. Eu não vejo como tão problemático você querer dar uma segurada, tá, na onda dessas pessoas que querem cagar regra na cabeça dos outros e que acabaram de entrar no ônibus e querem sentar na janelinha, tá? Que são parte dos imigrantes muçulmanos que estão querendo jogar com número aí, né? Por causa da vantagem numérica que eles estão conseguindo. Não vejo tantos problemas nisso. Mas faça de uma maneira inteligente. Proibir o burkini é equivalente ao muçulmano chato ficar fazendo passeata proibindo biquíni na França. Então eu acho uma medida estúpida, né? Foi provado inconstitucional, ainda bem. Eu acho uma medida ineficiente, porque acabava chegando naquela questão da truculência, né? Como foi, dos policiais obrigarem a mulher a tirar a roupa no meio da praia. Sabe, ela usa a roupa que ela quiser no meio da praia, sabe? Ninguém é obrigado a ficar de biquíni na praia. Então é uma truculência que foi gerada por uma lei idiota, uma lei absurda, que não vai surtir efeito, e muito pelo contrário. O pessoal acabou ficando do lado das muçulmanas, acabou comprando mais burquinis, tá? Então isso daí acabou ficando mais popular ainda, né? Porque quando você proíbe coisas, é isso que acontece, geralmente, né? Quando você proíbe drogas, as pessoas querem usar, né? Quando você proíbe não sei o que, as pessoas querem fazer. Então você proibiu o burkini e levou algumas pessoas a terem vontade de comprar, vontade de usar. Então foi uma medida infeliz e que em nada vai
diminuir esse processo de islamização da França. Eu acho que a França vai conseguir encontrar outros métodos, certo, mais eficientes e menos segregadores para conseguir coibir o crescimento da cultura islâmica dentro de um país que é tipicamente secular. E sendo bem honesto, é através do secularismo, da obrigação do secularismo, que eu acho que a França vai conseguir dar uma segurada nessa onda. Então, por exemplo, se a sua expressão religiosa estiver atrapalhando a vida de outras pessoas que não têm essa sua religião, ou se estiver impedindo as outras pessoas de agirem como elas quiserem, porque vai ofender você, porque é contra a sua religião, uma coisa assim, aí sim o Estado tem que agir, tem que falar, a tua religião é você que escolhe, tá? Ou escolhe, que seja, mas é você que faz. Você quer seguir a tua religião? Segue na tua casa, segue no teu templo, tá? Ou segue até na rua, desde que fique quietinho, fique na sua. Não vai interferir com a sua religião na vida dos outros. E eu acho que dessa forma, aí sim, a França vai conseguir... a França e todos os países ocidentais, que tem uma quantidade muito grande de muçulmanos, vai conseguir coibir o avanço da cultura islâmica em detrimento da cultura ocidental, que é o histórico daquele país. Mas não tomando essas medidas truculentas, pouco reflexivas e de uma forma bastante preconceituosa, porque outras formas de cobrir o seu corpo na praia não foram proibidas, apenas o burkini. É uma medida que fere a igualdade das pessoas, e não é liberté, égalité, fraternité, então a égalité aí vai ficar capenga se continuar proibindo o burkini, beleza? Então é isso, espero ter acrescentado alguma coisa para vocês aí, obrigado para quem assistiu até aqui, um abraço e falou!